Olá, sejam todos bem-vindos novamente e voltamos aqui então com o nosso clima de Páscoa, fazendo o nosso cestinho coelhinho. Na aula anterior a gente fez o cestinho, a cabeça e a orelha. Agora nessa aula de hoje a gente vai fazer a pata dianteira, o pezinho e finalizar os arremates. Vamos iniciar então com a pata dianteira. Então, vou pegar minha linha amarela, cor 1112, e vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui o meu anel mágico e vamos agora para a segunda carreira. Na segunda carreira, como sempre, eu vou trabalhando a linha do anel mágico junto para fazendo o arremate dele. Nessa segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, em cada um dos 6 pontos da carreira anterior, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada. Já fiz o meu primeiro aqui e vou seguindo fazendo 2 pontos baixos para cada um dos pontos que a gente fez dentro do anel mágico. Finalizo então a carreira número 2 agora com 12 pontos baixos. As próximas duas carreiras, a carreira número 3 e a carreira número 4, vão ser de ponto sobre ponto, ou seja, cada uma dessas duas carreiras também vai ter 12 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas duas carreiras aqui. Assim que a quarta carreira estiver terminada, eu já retorno com vocês para a gente dar sequência na peça. Carreira número 4 finalizada. Agora, na carreira número 5, eu vou fazer 6 diminuições. Então, vou fazer a cada 2 pontos uma diminuição. Nos primeiros 2, uma diminuição. Nos próximos 2, segunda diminuição. E sigo assim até finalizar a carreira. Finalizei então a carreira número 5, tenho agora 6 pontos baixos novamente. Agora, da carreira número 6 até a carreira número 12, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, cada uma dessas 7 carreiras que eu vou fazer agora, vão ter cada uma delas 6 pontos baixos. A gente faz umas 3 carreiras, já agora no início, coloca um pouco de enchimento só na parte da mãozinha, e daí segue fazendo até a carreira número 12. Finalizei aqui, então, a carreira número 12, da carreira 6 até essa carreira 12, foram ponto sobre ponto, 6 pontos baixos em cada uma delas. Quando eu estava aqui na terceira carreira de repetições, eu coloquei um pouquinho de enchimento aqui na patinha. Agora, nosso próximo passo é fechar, finalizar essa peça. Então, eu vou fazer aqui, dobrar ela ao meio e vou fazer alguns pontinhos baixos aqui para o arremate e para o acabamento. Então, 1, 2 e 2 eu acho que já é o suficiente. Vou cortar a linha aqui, deixo um pedacinho pra gente costurar, não precisa ser muito. E só arremato o meu ponto. E tá feita aqui, então, a patinha. Essas patinhas eu preciso, assim como das orelhas, de 2 peças. Então, faço as 2 e deixo ali guardadinhas pra gente usar daqui a pouquinho pra montagem. E pra gente finalizar, então, a parte de confecção, a gente vai fazer os pezinhos do coelho.
Então, para fazer os pezinhos, vou fazer novamente um anel mágico. Dentro desse anel mágico, vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o meu anel mágico. Na carreira número 2, eu vou fazer 6 aumentos. E vou levando o fiozinho do anel mágico junto com os pontos aqui, para eu já ir fazendo o arremate desse fio. Então, 1 e 2 no primeiro ponto, marco o primeiro ponto dessa carreira e vou seguindo fazendo 2 pontos baixos em cada um dos outros pontos dessa primeira carreira. Finalizo aqui, então, a carreira número 2 com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, eu também vou fazer 12 pontos baixos, ou seja, nessa terceira carreira, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, não vou ter aumentos aqui. Então, já fiz 2 e sigo fazendo ponto sobre ponto até eu finalizar essa carreira. Finalizada a carreira número 3, vamos agora para a quarta carreira. Nessa quarta carreira, vamos fazer aumentos novamente. Na sequência aqui vai ser um ponto baixo, já vou marcar ele aqui. E no próximo, um aumento. Então, 1 e 2 pontos no próximo. E sigo nessa repetição por mais 5 vezes, até finalizar a carreira. Finalizo, então, a quarta carreira agora com 18 pontos baixos. Nas próximas 4 carreiras agora, carreira 5, 6, 7 e 8, eu vou fazer ponto sobre ponto, ou seja, 18 pontos baixos em cada uma delas. Eu vou fazer minhas 4 carreiras de repetição aqui. Assim que a carreira número 8 tiver concluída, eu retorno aqui com vocês. Finalizei aqui, então, a carreira número 8, fiz as minhas 4 carreiras de repetições. Agora, na carreira número 9, nós vamos começar as diminuições. Então, na carreira número 9, a gente vai fazer uma diminuição. Então, vamos iniciar já a carreira fazendo diminuição. Então, uma diminuição. Marco o primeiro ponto, esse primeiro ponto. Na sequência, eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feitos os 7 pontos baixos, nos próximos 2, eu faço mais uma diminuição. E nos últimos 7 pontos que ficaram na carreira, eu faço 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Carreira número 9 finalizada. Na 10ª carreira agora, a nossa sequência vai ser uma diminuição. Então, os 2 primeiros pontos, eu pego uma alcinha de cada e faço a diminuição. Vou marcar aqui esse ponto. Na sequência agora, eu vou fazer 6 pontos baixos.
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nos próximos dois, eu faço mais uma diminuição e finalizo a carreira fazendo mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizei a carreira número 10. E para gente arrematar a peça, então, vou dobrar ela pelo meio, não vou colocar enchimento aqui, que ela vai ficar só dessa forma. E eu vou fazer pontos baixos aqui para fechar a minha peça. Então, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, essa carreira número 10 tinha ficado com 14 pontos baixos. Dobrando ao meio ali, deu para fazer 6 pontos baixos no arremate. Aqui eu não deixo um fio muito longo, porque ele não vai ser costurado nessa pontinha aqui. Só arremato os fios. E já vamos dar sequência na montagem. Agora vamos fazer uns detalhezinhos aqui nos dedos, como se para separação aqui na patinha, como se fossem os dedos do coelhinho. Então, vou pegar uma parte aqui da minha linha rosa, vou colocar na agulha de tapeçaria e já volto com vocês para a gente fazer esses detalhes na patinha. Então, lembrando que a patinha também eu preciso de duas peças. Peguei aqui, então, uma parte da linha rosa, coloquei na agulha de tapeçaria. E agora eu vou fazer os detalhezinhos aqui, como se fossem os dedinhos do meu coelhinho. Então, vou inserir a agulha mais ou menos no segundo, terceiro ponto aqui. E na carreira, entre a carreira 9 e a carreira 10, antes do acabamento. Eu vou deixar um pedacinho de linha aqui depois para eu fazer uns nozinhos antes de esconder a linha. E simplesmente eu vou passar, então, pelo mesmo lugar que eu passei a agulha para entrar, eu vou passar umas 3, 4 vezes, só para dar um detalhezinho aqui de relevo nesses, como se fossem as marcações para separar os dedos do coelhinho. Dou uma puxadinha que ele vai dar até um detalhezinho aqui. Então, já passei uma vez. Vou para a segunda agora. Cuidar para deixar sempre no mesmo lugarzinho. E a gente vai ajustando aqui, puxando um lado, puxando o outro, para que ele fique bem parelhinho. Agora, aqui, eu vou inserir por aqui, que vai fazer a terceira, e já vou sair mais aqui no meio da patinha. Aqui eu ajusto para ele ainda ficar no mesmo lugarzinho do anterior. Dou uma puxadinha para ele não ficar frouxo. Assim. E aqui eu vou fazer, então, agora o segundo dedinho. Então, na mesma altura onde eu coloquei a agulha aqui do outro lado, e saio aqui na frente, no mesmo ponto também. E faço isso mais umas 3 vezes também. 1, 2, dou uma esticadinha na linha. E enquanto eu vou fazendo aqui o terceiro, eu insiro aqui e já vou sair aqui mais pro ladinho para fazer a terceira marca.
Vai ficando dessa forma. Insiro aqui atrás na mesma altura dos demais, para ficar parelhinho também. Tá certo que essa parte vai ficar um pouquinho mais escondida, mas não é por isso que a gente vai fazer um acabamento que não fique bonito. E também passo aqui, então, 3 vezes a linha para dar esse relevinho como separação dos dedinhos. Fiz a terceira aqui. Agora eu vou passar, então, a linha aqui por dentro, até eu sair aqui onde eu tinha começado. Por que que eu vou sair aqui onde eu tinha começado? Para eu poder unir as duas pontas e dar um nozinho para que nossas passadas aqui de linha não soltem. E depois que eu der esse nozinho, eu escondo essas duas pontinhas de linha para dentro do pezinho do coelho. Fiz isso de um lado, numa patinha, faço isso também na outra. Vou fazer a outra aqui, vou arrematar esses fios, esconder eles, e já retorno aqui com vocês para a gente dar sequência nessa montagem do coelhinho. Então, fiz os arremates aqui, então as duas patinhas estão feitas. Os dois pezinhos, no caso. Vamos agora, então, fazer o focinho do coelhinho. Então, eu inseri a minha agulha aqui não no anel mágico, aqui no finalização da carreira 16, mas sim entre a 14 e a 15. E saí com a agulha 3 carreiras para cima. Então, vou fazer o focinho por 3 carreiras aqui. Então, eu vou puxar, eu vou deixar uma pontinha aqui depois para eu poder arrematar. E vou ir trabalhando, passando essa minha agulha, fazendo pontos aqui, por várias vezes, até formar o focinho. Aqui eu vou dar uma puxadinha para ele moldar o rosto do nosso coelhinho. Vou passar algumas, não todas no mesmo lugar por enquanto. Vou ir passando algumas aqui, para já ir dando a forma, e depois eu só finalizo a montagem desse focinho. Então, acho que esse fio que ficou da agulha aqui do pezinho, acho que não vai ser o suficiente, mas daqui a pouquinho eu já pego mais um pouco. Então, já vi que não vai ser o suficiente mesmo, vou deixar os dois aqui, arremato tudo no final. E vou pegar mais um pedaço da linha rosa. Peguei um pedaço maior de linha aqui agora. E vou continuar, então, passando várias vezes aqui, até fazer ficar com um formato bacana esse focinho. Então, quando ele já tá com uma boa quantidade aqui, então agora a gente vai fazer os acabamentos dele. Então, vou só passar mais essa linha e vou sair aqui no cantinho onde a gente começou. E agora, então, para esse acabamento, eu vou fazer algumas vezes de um lado a outro, do início ao final, aqui da onde a gente começou a fazer o focinho. E aqui a gente não puxa tanto, aqui a gente já deixa um pouquinho mais frouxo para ficar bem visível esse detalhe aqui mesmo. E faço o mesmo aqui do outro lado. Essas 3 pontinhas aqui no finalzinho eu vou arrematar. Agora, eu vou passar essa linha, vou deixar bem aqui no meinho. E vou fazer os detalhezinhos da boca, então, do coelhinho. A gente vai passando e só
moldando aqui o formato da boquinha do coelho. Para um lado e para o outro lado. E assim, então, a gente finaliza os detalhes aqui da boca e focinho do coelho. Só falta, então, a gente arrematar todos esses fiozinhos aqui. Então, isso aqui eu vou fazer daqui a pouquinho. Eu já vou deixar cortadinho aqui. E como eu comentei com vocês, da linha preta a gente usaria bem pouquinho mesmo. Então, vou pegar um pedacinho aqui da linha preta, vou colocar na agulha de tapeçaria e com essa linha preta eu vou bordar a parte da sobrancelha do coelhinho. E vão ser pequenos detalhezinhos mesmos, um aqui e outro aqui. Então, vou inserir minha agulha num lugarzinho aqui. Vamos ver aqui, ele vai estar na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta. Entre a sexta e a sétima carreira, eu insiro a agulha. Vou sair com ela 1, 2, 3, 4 pontos pro lado na terceira carreira. Vou deixar a pontinha aqui pro meu arremate. E aqui eu vou fazer um pontinho. Uma passada da linha. Deixo mais ou menos uns 2 pontos entre um e outro aqui. E vou fazer a marcação da sobrancelha aqui do outro ladinho. Então, essa é sempre uma linha para cima do olho. Então, vou sair com ela aqui na entre a sétima carreira também, só para dar o detalhezinho. Então, vai ficar essa marcaçãozinha, eu dou uma puxadinha para ficar mais delicadinho. Vou passar a segunda vez, para ficar mais firme. É só para fazer o detalhe aqui mesmo. Volto aqui também, dou uma puxadinha, só que aqui eu puxo com a linha inicial. Eu vou passar aqui mais uma. Nessa é a última vez, eu só vou pegar essa linha aqui daí e vou passar ela por um pontinho do lado pra gente poder fazer o arremate, porque senão eu faço o arremate no ponto aqui do lado daí. Senão ele não vai ficar do jeito que eu quero, delicadinha aqui essa sobrancelha. Só um detalhezinho mesmo. Então, esse eu tiro, agora eu vou passar esse outro aqui. Isso daí, aqui eu vou dar o nozinho e vou esconder esse fio. Então, eu pego a agulha aqui e só empurro esse nozinho para dentro aqui da peça e corto o excesso de fio. Essa partezinha do fio preto aqui, a gente esconde ela para dentro da cabeça do coelhinho. Aqui, tá escondidinho o fiozinho preto e eu fiz o detalhezinho na cabecinha do meu coelho. Vou esconder essas linhas aqui e já retorno com vocês. Então, já fiz o arremate final das linhas que eu tinha deixado aqui. Agora, o nosso próximo passo é fazer a fixação das orelhas na cabecinha. Então, já peguei uma orelha, coloquei a linha que eu deixei do acabamento na agulha de tapeçaria e vou iniciar, então, a costura aqui em cima, bem no topinho.
que é onde essa aqui vai ficar. Costuro ela tortinha assim, para ela ficar com esse detalhezinho da orelha aqui, afundadinho, né? Então, eu vou colocar ela mais ou menos aqui na segunda carreira do início da cabeça. Então, prendi o primeiro pontinho e eu vou ajustando aqui para ver como que eu coloco os outros para que ela fique com esse detalhezinho curvadinho aqui. Já consegui prender mais ou menos aqui que eu quero ela, agora é só fazer os pontinhos por toda a volta aqui dessa orelha, costurando ela na cabecinha do coelhinho. E finalizada a costura, eu escondo a linha para dentro da peça e corto o excesso que sobrou. Uma orelhinha tá costurada. Vamos para a segunda. Bom, segunda orelhinha, vamos dar um detalhe, um charmezinho a mais aqui pro nosso coelhinho. Vamos deixar essa segunda orelhinha um pouquinho caidinha aqui. Então, eu vou iniciar costurando ela já bem pertinho onde é que eu junto com a outra. Eu vou deixar as duas bem unidas aqui em cima. Você vai costurar ela nesse formato caidinho aqui. Então, a gente vai costurando até ela ficar bem firminha. Finalizo a costura e escondo a sobrinha de linha por dentro da peça. A sobra de linha aqui, eu corto fora. E assim, então, ficou a cabecinha aqui do coelhinho. Nosso próximo passo agora é fazer a costura dele. Então, a cabecinha do coelhinho vai ficar costurado numa das bordinhas aqui da nossa cestinha. Nós vamos colocar os bracinhos costuradinhos, um de cada lado da cestinha. E os pezinhos, eles vão ficar aqui na frente da cestinha. Eu vou fazer as minhas costuras aqui e já mostro para vocês, então, como que ficou o resultado final. Eu não precisava nem ter cortado essa linha aqui, vou usar ela mesmo para costurar, então, a cabeça aqui no cestinho. Acho que uns 3, 4 pontinhos aqui já são o suficiente. Arremato o fio aqui, faço um nozinho e corto o excesso do fio também. Então, cabecinha costurada. Vamos agora costurar os bracinhos. Então, as patinhas eu vou costurar elas, iniciando já aqui próximo da cabecinha do coelhinho. Vou fazer, inclusive, um pontinho, o primeiro pontinho eu vou pegar uma parte da cabeça aqui junto para aumentar a firmeza aqui nessa costura, para ficar uma costura mais firme. E a gente faz alguns nozinhos, alguns pontos aqui, prendendo o início do braço. E a gente vai fazer mais alguns pontinhos, porque o bracinho inteiro fique preso ao cestinho. E aqui são
pontinhos bem simples também, só para que ele fique preso aqui, então, no coelho e na cestinha, né? Que o bracinho também fique preso aqui na cestinha. Aqui por dentro vai ficar um pouquinho dessa marca da costura, mas pela diferença das cores aqui, não tem como a gente esconder completamente. A gente dá uma puxadinha mais forte que ele fica mais suave aqui, essa marca dessa cor. Daí a gente faz o arremate, o nozinho aqui no bracinho para ser também, para ser da mesma cor, daí para não ficar o nó na parte marrom. Feito o nozinho, escondo o restinho da linha por dentro aqui da patinha. E a sobra eu corto fora. Então, a cabecinha e um dos bracinhos já está costurada. Vou costurar agora o segundo, que é exatamente da mesma forma, e já volto aqui com os pezinhos. Então, já costurei aqui as duas patinhas dianteiras do coelhinho e a cabecinha. Vou agora costurar os pezinhos aqui do outro lado da cestinha. Então, eles vão ficar na direção da cabeça aqui, e eu vou costurar ele, então, também pego uma linha da mesma cor das patinhas, para não aparecer na parte da frente, e faço alguns pontinhos entre a parte da frente e a cestinha, prendendo bem o pezinho aqui na cesta. Então, eu faço alguns pontos pelo meio aqui da patinha, para que ela fique bem firme, bem costuradinha, que não saia do lugar. Então, aí a gente vai costurando, vai prendendo. Então, a patinha, o pezinho, ela fica praticamente da mesma altura que a gente fez a cestinha. Então, fica bem certinha aqui depois da costura, inclusive. Então, a gente fez alguns pontinhos aqui. Chego aqui no final, deixo as duas pontinhas próximas uma da outra, e faço 2 nozinhos para arrematar esse fio, 2 a 3 nozinhos. E daí é só eu fazer o mesmo processo de costura, costurando o outro pezinho também na cestinha. Vou fazer a costura do segundo pezinho aqui, assim que tiver concluído, já volto aqui com vocês só para mostrar como que ficou a nossa peça finalizada. Voltei aqui então com a peça já finalizada, então já terminei a costura dos 2 pezinhos, e assim então ficou o nosso coelhinho. Só com a imagem, com a luz da câmera, não dá para ver bem certinho as cores, mas ficou muito bonitinho. Aqui dentro a gente pode colocar docinhos na hora de fazer a entrega para a criança. Pode ser usado decorativo também. Então, fazer alguns ovinhos de Páscoa também pode ser em amigurumi, colocar dentro só para enfeites. Eu, inclusive, estou preparando já com bastante carinho para vocês a aula dos ovinhos de Páscoa também, coloridinhos. Ficam muito bonitinhos para colocar aqui dentro também. Me conte aqui o que você achou, então, dessa nossa cesta de coelhinho. O que você faria diferente? Eu já até pensei aqui, para falar a verdade, em quem sabe fazer uma alça para poder carregar a cestinha como uma cestinha mesmo. Nessa alça, daí a gente teria que colocar arame, alguma coisa de sustentação, até mesmo aqui na beiradinha, né, para ele ficar mais firminho também. Então, até a outra sugestão para você seria, na hora de fazer os pontos caranguejos aqui para finalizar a cestinha,
trabalhar junto com o araminho para que ele fique mais firminho essa cestinha aqui. Então é isso, gente. Tá finalizada a nossa cestinha de coelhinho. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Se gostou dessa aula aqui e também da anterior, peço que curta, comente e compartilhe. Para mim é bem importante que vocês curtam e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E aguardo vocês então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!